A primeira sequência de perguntas até a questão de número 22, até a questão 22, são todas elas questões da UPE. Da questão número 1 até a questão de número 22 são questões da UPE. Galera, esse tópico aparece no edital exclusivamente com o título que abre o exercício. Questões notacionais da língua. Lá eles destacaram um grupo de palavras e expressões. Agora, há um outro grupo de palavras que deveria ter entrado aí, nessa parte, mas não entrou. Porém, esse grupo de palavras pode aparecer lá na parte de ortografia, porque são palavras que têm grafias diferentes, mas têm pronúncias iguais ou parecidas. Então, por causa disso, essas palavras podem aparecer em ortografia. Beleza? Então, a primeira sequência de palavras que nós temos aí, acompanhe comigo a leitura. A primeira sequência é assim. Primeira questão. Espaço. Você não resolveu todas as questões da prova. Creio que é espaço. Você sabe o espaço das regras. É para preencher com a palavra, a expressão porquê. Observe que a primeira expressão é pergunta. E o porquê, no começo ou no meio da pergunta, é separado e sem acento. Você vai observar que o segundo porquê é uma resposta. O porquê resposta é junto, sem acento. E você vai observar que o terceiro porquê, ele é um substantivo. Se ele é um substantivo, ele é junto com acento. Portanto, letra B de bola. Ele tem que estar junto com o artigo também? Pode estar com um artigo ou um outro determinante. Sempre que tem um artigo. Muito bem, atenção. Um substantivo, ele é acompanhado somente de artigo? Não. Eu tenho outros determinantes, certo? Então, a palavra porquê substantivo, ela pode vir acompanhada de artigo, qualquer tipo de artigo. Ela pode vir acompanhada de um numeral. Ela pode vir acompanhada de um pronome. E ela pode vir adjetivada. Lembre que a palavra porquê, enquanto substantivo, sofre as mesmas consequências que qualquer substantivo. Ela pode ter qualquer elemento determinante se referindo a ela. Beleza? Ô, professor, mas você vai estar aí, no caso, sempre que tiver um artigo, já entra diretamente nesse porquê? Sim. Lembre que o artigo ele é um elemento substantivador natural. Então, a palavra porquê acompanhada por ele, naturalmente será um substantivo. Isso. Beleza? Então, primeira questão, letra B. Segunda questão. Assinale a sequência que preenche corretamente as lacunas, envolvendo de novo a palavra e a expressão porquê. Todos os cidadãos devem saber por que o poder legislativo está assim. Estamos instalando novos computadores. É um momento de transição. Eis o porquê. Veja só, preste atenção. Se você tiver ficado com dúvida no primeiro, mate pelo segundo. O segundo elemento, eis o porquê, artigo. Então, o segundo elemento é porquê junto com acento. Qual é a única resposta? Agora vamos explicar a letra A. Preste atenção. Galera, a expressão porquê separada sem acento, ela pode tanto estar em uma pergunta direta, como em uma pergunta indireta, como é o caso.
A pergunta indireta tem o porquê no começo, separado sem acento. No meio, separado sem acento. Se for uma pergunta direta, lá no final tem uma interrogação. Se for uma pergunta indireta, no final tem um ponto. Então você tem que ficar ligado para perceber as perguntas indiretas, para não cair nas armadilhas, beleza? E essa aqui é uma estratégia. Fiquei com dúvida no primeiro porquê, mas eu não tenho dúvida no segundo. Eu vou pela eliminação. Essa questão foi bem mal elaborada. Eu só tenho uma opção. Mata logo a questão. Letra A, a resposta. Agora tem a questão número 3. Essa daí é perigosa. Vamos usar ela. Assinale a alternativa incorreta em relação ao uso do porquê. Letra A. Todos sabem o porquê da confusão, mas preferem ficar calados. Certo. Letra B. Não sabemos por que a nova contratação ainda não foi feita. Certo. Pergunta indireta. Letra C. Foram tiradas todas as novas publicações. Por quê? Certo. Final de pergunta. Derrida. Não querem que fale sobre o assunto porque ainda é doloroso para todos. Marque a letra D. Esse porquê é uma conjunção, resposta. Porque conjunção, resposta é junto sem acento. Só uma pergunta aqui. Nessa letra B, não, peraí. Beleza? Essa letra C mesmo tem um ponto aí. Não tem nada a ver. Esse porquê pertence A última frase. Na letra E, porque há um certo mistério em relação à contratação de novos funcionários. Começo de pergunta, separado sem acento. Quarta questão. A quarta questão é perigosa porque, preste atenção antes de responder a quarta questão. Se eu afirmar o seguinte, olhe para mim. Não fui trabalhar porque estava doente. Esse porquê, como ele é? De explicação, junto sem acento. Aí eu falo essa frase. Aí a pessoa que me ouve faz uma pergunta para mim com a frase que eu falei. A pessoa faz a pergunta da seguinte maneira: você não veio trabalhar porque estava doente? Como é esse porquê? É aí que vocês vão dançar. Eu peguei a mesma frase, galera. A mesma. E transformei em pergunta. Eu continuo. O porquê continua sendo indicativo de causa. Eu apenas transformei a frase em pergunta. Então continua junto e sem acento. Isso é uma pegadinha que está na quarta questão. Porque, resumindo, foi feita a mesma pergunta de um modo diferente e cadê a resposta? Ela não respondeu o porquê. Exato. Então, a conjunção porquê, ela aparece tanto em uma frase declarativa, como ela pode aparecer a conjunção porquê numa frase interrogativa. Sem nenhum problema. Você só tem que ter esse cuidado para perceber que ele não está sendo o elemento de pergunta. Então, olhe, assinale a opção em que o vocábulo entre parênteses preenche corretamente a lacuna correspondente. Na letra A, não se punem os malfeitores, porque não se dispõe de um Código Penal atualizado. Veja, na forma de pergunta, vai ficar assim: não se punem os malfeitores porque não se dispõe de um Código Penal atualizado? Ou seja, na mesma medida que eu faço a pergunta, nela está a resposta. Como é que é o porquê resposta? Então, a letra A é junto sem acento. Tá certa? Assinale a opção em que o vocábulo entre parênteses preenche corretamente a lacuna correspondente. Letra A.
A letra D está errada. A letra D é a pegadinha. Isso. Muita gente marcou a letra D. Eu estava passeando e olhando. Muita gente marcou a letra D porque pensou, bem, é uma pergunta. E na pergunta o porquê é separado sem acento. Só que na letra D de dado está acontecendo a mesma coisa da letra A. Exato. Falo já da letra B. Vamos matar logo a letra D? Olha, não se fará mudança porque não foi votada uma nova Constituição? Ou seja, na pergunta está a própria resposta, marcada pelo porquê. Beleza? Porquê junto, sem acento. Então, se é para marcar a correta, a letra A é a correta. Beleza? Na letra D, corrigindo, esse porquê é junto, sem acento. A letra B me foi perguntada. Na letra B, preste atenção. Essa questão requer indagar-se. Sublinha a palavra indagar-se. Galera, essa expressão indagar significa perguntar-se. Então é uma pergunta indireta. Pergunta indireta ou pergunta direta, tanto faz, porque separado sem acento. Na letra C, uma dica para todo mundo. Tá vendo essa palavra porquê da letra C? Galera, se ela fosse uma palavra só, teria um hífen. Tem hífen na translineação? Não. Então ele está separado. Aí a letra C, pergunta-se para começar o porquê de tanto barulho. Esse porquê tinha que ser junto com acento. E na letra E, todos sabem aqui no Brasil, por que não se punem bandidos graúdos? Pergunta indireta, separado sem acento. Então, na quarta questão, o que a gente aprendeu de novidade? Que a conjunção porquê pode aparecer numa frase interrogativa. Beleza? Então, fica ligado. Quinta questão. Assinale a frase gramaticalmente incorreta. Letra A. Foi cedo, mas voltou tarde. Como é que tem que ser esse mais? M-A-S. Beleza. Conjunção. Ela tá falando mais e mais. Desse mais, ela tá aí. Pode ser? Não, isso é uma questão de sotaque. É uma questão de sotaque. Era paulista essa doidinha aí, não? É uma questão de sotaque. Aí não tem diferença. Não. Sexta questão, vamos lá? Sexta questão. Preste atenção aí, por favor. Eis a cidade onde ou aonde? Onde? Moro. Onde moro? Lembrar que a palavra onde, ela traduz uma ideia estática, parada. Onde? Vamos lá. Ali fica o lugar onde ou aonde? Aonde vou. Repetindo. No primeiro item, onde? No segundo item, aonde? Terceiro item. Não sei onde você estuda. Onde você estuda. Agora eu quero ver a cobra fumar. Eis o lugar. Onde quero chegar? Onde? Sabe por que onde, galera? Quando ele diz onde quero chegar, ele não está se movimentando. Então, se não há movimentação, é onde. Se em vez de dizer quero chegar, ele tivesse dito estou chegando, movimentação, aí seria aonde. E quando a coisa está parada, beleza? Letra C. Ui. Esse cachorro aí que você falou foi tão afeminado. Professor. Quando está em movimento é onde ou aonde? Quando está em movimento? Galera, quando está em movimento é o quê? Viu? Aonde, viu?
Sétima questão. Aí dentro que é. Sétima questão. Observe o texto. Não sabemos vais. Não sabemos aonde. Movimento. Aonde. E quero saber, te diriges aonde? Movimento. Pois conheço a cidade onde nasceste e conheci a cidade. Agora vamos para contexto. Preste atenção. Contexto. Veja que esse texto é um só. Não sabemos aonde vais. A pessoa está em movimento. Ela está em movimento. E quero saber aonde te diriges. Ela continua em movimento. Ela está se movimentando. Pois conheço a cidade onde nasceste. E conheci a cidade. Veja, a pessoa continua se movimentando. Então, se ela continua se movimentando, aonde pretendes ir? Ela vai indo, né? Aonde pretendes ir? Letra Isso. Oitava questão. Marque a opção em que a frase esteja escrita corretamente em relação ao uso dos vocábulos mal e mal. Galera, atenção. É um conjunto de coisas que você tem que saber aí. Primeiro, aquela regrinha ajuda. Saber que mal com L é contrário de bem. E mal com U é o contrário de bom. Ajuda. Mas você tem que ter cuidado com um detalhe. Você tem que lembrar que mal com L pode ser advérbio ou substantivo. Que mal com U é adjetivo. E tem ainda um outro detalhe, que não é o caso dessa questão. Mas tem a derivação, um tipo de derivação chamada derivação imprópria, em que eu vou mudar a classe gramatical de uma palavra. Então, a palavra mal com U, adjetivo, dependendo de um contexto, ela pode ser transformada em substantivo por derivação imprópria. E na hora em que isso acontecer, ela vai continuar sendo grafada com U. Então, aquela primeira informação, mal com U, adjetivo, contrário de bom. Mal com L, substantivo ou advérbio contrário de bem, ela é válida. Mas você tem que analisar contextos. Senão você vai chegar engessado com essa informação, não analisa o contexto e perde uma questão que você poderia acertar. Beleza? Então vejamos. A oitava questão eu marco que letra? Letra E. Agora vamos corrigir as outras. Mal cheguei à minha terra, esse mal é advérbio. Aliás, perdão, esse mal aí é uma conjunção. É uma situação especial da palavra mal. Significa assim que cheguei, conjunção. Mal cheguei com L. A minha terra choveu bastante. Na letra B, ele teve um mau desempenho. Desempenho é substantivo. Então esse mal tem que ser adjetivo, com U. Até se substituir. Exato. O governo se saiu mal. Se o governo se saiu mal, aí a troca também ajuda. Se saiu bem. Esse mal é com L. Advérbio. E ele gosta de praticar o mal. Nesse contexto, galera, praticar o bem. Daí não poderia ser uma derivação imprópria? Não. Porque a palavra mal aí é contrária de bem. Então não poderia ser uma derivação imprópria. Isso, tem que ser mal com L. Resposta, ele tem o mal de falar muito. Oi. Na letra A, não. Lembre que a palavra bem também pode ser interpretada como uma conjunção. Bem chegou ou mal chegou. As duas traduzirão a mesma ideia de tempo. Assim que. Beleza? Então, oitava questão, letra E.
que a gente aprende na oitava questão? Uma nova situação do uso da palavra bem e mal. Qual é a nova situação? Conjunção. Usada como conjunção temporal. Mal com L e bem. Exato. Nona questão. Observe as sentenças a seguir. Primeira. Mal falei, todos concordaram. Certo ou errado? Certo. Segundo item. Este cantor canta mal. Errado. Não é um mau cliente. Certo ou errado? Certo. O homem mau pratica sempre o mal. Certo ou errado? Certo. Ele me quer o mal. Qual é a resposta? D. Letra D de dado. Também. D de Elvis. Muito doido. Elvis Rocan. D de donzelo. 10ª questão. Assinale a opção cujo vocábulo, entre parênteses, preencha adequadamente a lacuna. Eu devo marcar que letra? C. Letra C. Marque aí, letra C. Agora vamos entender? Vamos lá? SD Cabral, presta atenção. Na letra A, nosso amigo... Galera, preste atenção na dica. Nosso amigo é ele. Terceira pessoa do singular. Tem preposição? Não. É locução verbal? Não. Está com acento. Vou repetir a dica. Nosso amigo, terceira pessoa, ele. Tem preposição? Não. É locução verbal? Não. Está com acento. Vou falar de novo, mas vamos à letra B. Nosso amigo deve. Olha, deve. Locução verbal. Se é locução verbal, estar. AR no final. Locução verbal, estar. AR no final. Na letra C, a resposta. Por preposição, galera. Por preposição. Estar. AR no final. Letra C, a resposta. Beleza? Aí letra D. É igual à letra A. O empresário, ele. Não tem preposição nem elocução verbal. Está com acento. Beleza? E na letra E, ele gosta de. Olha a preposição. De. Estar. AR no final. Beleza? Preposição ou locução verbal. Estar. AR no final. Preposição ou locução verbal. Estar. AR no final. Isso. Aí fora desses dois contextos, você lembra do verbo no infinitivo, né? O verbo no infinitivo termina em AR. Eu posso construir, por exemplo, um sujeito oracional. Por exemplo, estar com vocês me faz bem. Então, nessa frase, estar com vocês é uma oração reduzida de infinitivo. Beleza? Então, na redução de infinitivo também o AR acontece. O importante é você lembrar de um detalhe. Não tem preposição. Não é locução verbal? Acento. Beleza? Olha, um outro detalhe. Não é só esse verbo que sofre desse problema, não. O verbo crer, o verbo ler e o verbo dar também. Eu digo, ele dá. Acento agudo no A. Eu digo, ele crê. Circunflexo. Eu digo, ele lê. Circunflexo. Agora, se tiver preposição ou fizer parte de locução verbal, vai ser ler com R, dar com R e o outro, crer com R. Então tem que ficar atento a esses 4 verbos. Crer, dar, ler e estar. Beleza? E o mesmo que acontece com o verbo estar e está, acontece com os outros. 10ª questão, letra
10ª questão, letra? Letra C. 11ª. 11ª, observe a frase. Ele parece estar feliz. Assinale a opção que traz um correto comentário sobre o elemento sublinhado. Letra? D e E. Atenção. A letra D de Deus diz assim: o termo está corretamente empregado, pois, por ser um verbo auxiliar, está aí o erro. Não pode ser letra D. Esse verbo é principal, galera, não é auxiliar. A letra B de bola diz: o termo deveria estar grafado com acento agudo no A, no último A, visto ser uma palavra oxítona. Preste atenção, galera. Esse verbo, do jeito que está escrito, é uma palavra oxítona. Só que ele está na locução verbal, então ele termina em R. E por terminar em R, não é acentuado. A letra E foi falada. Assim como o termo sublinhado, está correto o emprego dos termos sublinhados nas seguintes frases. Ele precisa ler mais livros bons e não vacile na apresentação, porque os olheiros deverão estar presentes. Marque letra E. Só acabou de explicar na 10ª. Letra E. 12ª. Podemos? 12ª questão diz assim: marque a opção correta quanto ao emprego das palavras ou expressões. Letra Letra B foi falada, letra E foi falada. Letra B. Falou demais. Por isso ficou meia roca. Meio. Lembre que a palavra meio, advérbio, que significa um pouco, é invariável. Meia é a metade. Meia variável é uma meia. Metade. Já pensou a meia roca? Nossa. Só se ela fizer parte do filme Harry Potter, aí pode ter uma meia roca. Né? Galera, consertando a letra A, meio aborrecida. Na letra B, meio rouca. Na letra C, não é meio termos, meios. O elemento é variável. Na letra D, não é meio-dia e meio. Meia hora. Metade da hora. Letra E. Mau jogador finaliza mal as jogadas, disse o técnico aos jogadores sem meias palavras. Ed Elvis, o símbolo sexual do curso Ed. Do Ed Concursos. Ele e Rochinha, né, Rochinha? E Cristiano. É um trio parada dura, meu amigo. Cristiano, Rochinha e Elvis. Ele se achava gostoso, Cristiano. Tá certo? Galera, 13ª questão. Letra, olhe, a opção gramaticalmente correta é: mal fiz a refeição, passei mal. Qual é o erro? Qual dos dois? Mal com U. Segundo mal seria mal com L. Na letra B, meios amargurados. A palavra meio, advérbio, é invariável. Então, meio amargurados. Falaram a mesma coisa. Na letra C, nossa resposta: os clientes devem ser encaminhados ao meio-dia e meia. Nossa resposta, letra C, está correto? Letra D, para mim, ela é uma ótima pessoa, mas meia exagerada. Dois erros. Mais seria mas, conjunção, e não é meia exagerada, é meio, advérbio. E letra E, elas estudam 1h30 por dia. 1h30? Não. 1h30. Por que não passariam? Tudo bem aí. Por quê? O último porquê que está faltando? Acento complexo.
13ª confirmada a letra C. 14ª. Complete as lacunas usando adequadamente. Mas, mais, mal, mal. Pedro e João mal entraram em casa. Mal com L. Perceberam que as coisas não estavam bem, pois sua irmã caçula escolhera um mau momento. Mal com U. Um mau momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias. Mas seus dois irmãos, M-A-S. Seus dois irmãos deixaram os pais mais sossegados. Advérbio de intensidade. Letra C. Letra C. De cabra. Ellison, fala a letra C. Aí. 15ª. Por que você brinca? Certo. Por quê? Beleza. Ora, porque me agrada. A experiência por que passei foi desagradável. Separado sem acento. Depois você saberá o porquê. Letra E. Letra E. É de Erlisson. Não, eu é com H. O H não é pronunciado, né? Mas é que tá aqui, ó. Aí dentro. 16ª. Marque a opção em que não há confusão entre mal. Galera, não há confusão. Não há confusão entre mal e mal. Letra B. Letra B. B de bola. Vamos analisar. Na letra A, retirou-se do local que era mal cheiroso. A palavra cheiroso é adjetivo. Então esse mal tem que ser com L, advérbio. A letra B, nossa resposta. Palavra jeitoso, adjetivo. A palavra mal, advérbio. A palavra jeito, substantivo. A palavra mal com U, adjetivo. Agora, na letra C, falar no mal, preparar o pau. Esse no mal. Falar no mal, falar no bem. L. Mal proceder. Proceder é verbo, galera. Portanto, esse mal tem que ser com L. É substantivação de proceder mal. Proceder, verbo. Mal com L, tudo bem. Então, o primeiro elemento está errado. E letra D de dado, perdão, letra E. De um mal espera-se todo mal. Olha, preste atenção. De um mal, eu tenho um artigo, um, acompanhando o substantivo. Mal com L. Espera-se todo mal. Esse todo também é um determinante, um pronome adjetivo acompanhando o substantivo mal com L. Beleza? Então, confirmada a resposta na letra B de bola. 17ª. Lembra por que o Senhor me contratou? Pergunta. Porque separado sem acento. Porque eu era o servidor público perfeito. Resposta. Junto, sem acento. Marque a opção em que se deve usar a semelhança do fragmento acima, porque separado e porque junto, do jeitinho que está aí na sequência. Letra B. Não sei por que ele não quer sair. Pergunta indireta. Não fui porque tenho que estudar. Resposta. Marque letra C. Agora vamos ganhar essa questão aí, rapidinho. Letra A. Andar isso tudo por quê? Como é isso por quê? Separado com acento. Não sabe o porquê daquela atitude. Como é isso por quê? Junto com acento. Letra B. Não veio porque não quis? É aquele caso da conjunção. Não veio porque não quis? Junto sem acento. Sei muito bem porque ele se foi. Separado sem acento. Porque pergunta indireta.
Letra D de dado. Diga-me um porquê para continuar aqui. Junto com acento. Olha o artigo aí, ó. Junto com acento. Vou de metrô porque demora menos. Conjunção explicativa. Junto sem acento. Queria saber por que ela saiu. Pergunta indireta. Separado sem acento. Qual o porquê da regra? Junto com acento. 18ª. C. Qual a frase que está escrita incorretamente? Letra? Vamos ver se é letra C mesmo. Nunca saberei por que você não me deu aquele jogo, ó. Separado sem acento. Beleza? Beleza. Letra C. 19ª. Marque a alternativa que corresponde às lacunas da frase. Me diz por que você não tira férias. Me dê um porquê. O primeiro porquê? Separado sem acento. O segundo? Também. Não. Segundo não. Calma, Poodle. Poodle é um bicho estranho. Poodle quando um late e o outro late. Aquela coisa. Calma, presta atenção. Olha. O segundo porquê vem antecedido de artigo, galera. Me dê um porquê junto com acento. E por fim, é que toda vez que pergunto, recebo a mesma resposta, mas ainda continuo sem entender por quê. Separado. Ó, preste atenção. Boa. Separado com acento. Por quê, Daíldo? Porque o último porquê é uma pergunta. É indireta, mas é uma pergunta. Ficar ligado. Letra D. 20ª. Letra? Eu era marinheiro porque... Aliás, eu era marinheiro de primeira viagem e mal sabia, mal se referindo ao verbo, mal com L. Beleza? Só um instantinho, donzelo. Segundo, com um mau pressentimento, esse mal está se referindo a pressentimento, é substantivo. Então, o mal é o quê? Com o adjetivo. Terceiro item. Naquela madrugada, mal o sol começava a raiar, conjunção mal. Como é que é? Com L. Quarto elemento. Não te irrites se te pagarem mal um benefício. Como é que é esse mal? Mal com L. O modo de se pagar. Letra D confirmada. Fala aí, donzela. Isso aí é o lutador de jiu-jitsu mais perigoso dessa sala. Fala aí, qual a sua dúvida? Na 19ª, letra D de dado. Acertou? Vigésima primeira. Marque a opção, vamos lá. Marque a opção cuja lacuna é preenchida adequadamente pela expressão entre parênteses. Letra D. D de bola. Sou apaixonado por uma garota porque ela não me dá bola. Aliás, mas ela não me dá bola. Mas MAS. Olha, atenção. Você que é apaixonado por uma menina ou um menino, certo? Que não lhe dá bola. Eu tenho uma coisa, só uma coisa para dizer a você. Presta atenção. É um provérbio chinês. Não é só o chinês que caga não, meu amigo. Enfeite o seu jardim, que as mariposas virão até suas flores. Tá vendo? Tá vendo? Traduzindo o que, urubu? Presta atenção. Passe no concurso, você já fica bonitinho.
Essa é a tradução, meu amigo. Você tá liso. Ninguém quer homem liso, meu amigo. Vamos comer uma pizza, hoje não dá. Por quê? Estou indisposto. Mentira, tá liso. O sujeito só sai com a mulher da casa dela até a parada de ônibus. Miserável. Vamos pro cinema? Vamos. A gente se encontra onde? Na segunda fila. Para não pagar a entrada da menina. Já marca até a cadeira. Olha, você que é feio, pobre, liso, só tem um jeito: passar no concurso. Passe no concurso, que você já fica bonitinho, já tem o dinheiro da pizza, né? Tem que passar. Aí o seu jardim vai ficando florido. Aqui tem 3 alunos que não namoram com ninguém que eu sei. Primeiro, eles são feios, né? Segundo, eles são lisos. E terceiro, são pobres. Aí, meu amigo, não tem jeito mesmo não, né? Rochinha, se você passar num concurso da PM, né, que vai acontecer com você sexualmente? Você vai ficar um dragão, meu amigo. Vai sair cuspindo fogo e comendo, cuspindo fogo e comendo. Elvis vai parar de ir pra show e tirar a camisa. Fica no show sem camisa, tudo pra cima, já todo bombado. Não pinta ninguém, né? Não pinta ninguém. Agora, Elvis de farda, né? Não vai tirar a farda, Elvis de farda, né? Aquele bofe escândalo, musculoso de farda. Aí, ó, né? Vai chamar a atenção dos rapazes e das moças. É? Hein? Esqueci o nome dele. Lucas. É louco. Lucas, um negão. Boa pinta. Jiu-jitsu. Olha, jiu-jitsu, PM. Negão, usa óculos, parece que o Matias. Faca na caveira. É louco, meu amigo. Até eu vou dar pra ele. Calma, velho. Calma que eu dou pra todos. Calma. Entendeu? Galera, questão de número 22. 22. Assinalar. Vamos lá. Questão de número 22. Assinalar a alternativa que completa as lacunas da frase abaixo, na ordem em que aparecem. O Brasil é um país diferente, mas os ideais, MAS conjunção. MAS conjunção. Mas os ideais de uma sociedade mais justa, advérbio de intensidade, mais com I, letra C. Letra C. Agora eu não vou repetir, hein? Fica atento. 23ª. Complete com meio ou meia. Todo mundo em silêncio para acompanhar a sequência. Desculpe-me, hoje estou meio nervosa. B. A flor parece meio amarela. C. Descobriu um tesouro meio enterrado. A mim basta meia porção de arroz. Mamãe, quero meia maçã. Já li 50 páginas, exatamente meio livro. Só paguei meia entrada. Estou meio assustada. Quero meia dúzia de ovos. Sua camisa, aí galera, os dois poderiam ser colocados.
Porque eu posso dizer que sua camisa está meio rasgada, um pouco. E como eu poderia dizer que sua camisa está meia rasgada, no sentido de estar metade, rasgada pela metade. Então, cabem as duas situações. Letra L. Seus sapatos estão meio sujos. Na letra H, a palavra é assustada, né? Aí a palavra vai combinar com assustada, que é um adjetivo. Então tem que ser um advérbio. Meio, invariável. Beleza? Olha. Na 24ª questão, essa questão eu montei propositalmente com a finalidade dupla. Primeiro, garantir o significado de várias palavras. E segundo, entender mais outro grupo de palavras que pode aparecer em ortografia. Então, por exemplo, preencha as lacunas com um dos termos entre parênteses. Primeiro item. Em tempos de crise é necessário a despensa de alimentos. Galera, eu tenho aí sortir e surtir. Preste atenção. Quando eu faço algo que provoca uma consequência, eu uso o verbo surtir com U. Estudei muito e isso surtiu na minha aprovação. O sortir com O significa abastecer. Abastecer de alimentos, inclusive. Então, quando eu digo em tempos de crise é necessário sortir. S-O. Sortir a despensa de alimentos. Beleza? Número 2. Os direitos de cidadania do rapaz foram cassados pelo governo. Cassados, de cassação. 2 S's. 2 S's. Beleza? 2 S's. Terceiro item. Terceiro item. O mandato ou o mandado? T ou D? T. Muito bem, T. O mandato, com T, dos senadores é de 8 anos. Lembrar que mandado, com D de dado, é uma ordem expedida por juiz. Exemplo, mandado de segurança. Beleza? Mandato é o poder político ou o tempo em que se exerce o poder político. Mandato. Quarta questão, cuidado. A Marechal Rondon estava coberta pela cerração. Com S ou com C, galera? Preste atenção. Muita gente pensa que cerração, nesse contexto, é com S, porque lembra de serra. Serra, cerração. É uma analogia equivocada. Cuidado. A palavra cerração vem do verbo cerrar. E esse verbo cerrar, no sentido de cerração, significa fechar. Então, quando alguém diz assim, a porta está cerrada com C, ele está dizendo que a porta está fechada. Se alguém diz, olha, fulano de tal cerrou os dentes, significa que ele fez assim com a boca, fechou a boca, fechou. Fulano de tal cerrou os olhos para não ver, fechou os olhos, com C. Então, cerração com C significa essa neblina que fecha o tempo, que não deixa ninguém ver nada. Cerração com C. Adeus, cerração com S existe? Existe. Serração com S, quando a gente serra madeira, não sai aquele pozinho? O nome daquele pozinho é serragem ou serração. Beleza? E o próprio ato de serrar, uma madeira, também se chama serração com S. Beleza?
Agora, quarto item. César não teve senso de justiça. Como é esse senso? Com S. Daí eu dei o senso com C. O senso com C é pesquisa. O IBGE faz censo. Pesquisa com C. Com C. Cerração com C. Quinto, censo com S. Sexta questão, podemos? Sexta questão. Todos os assentos haviam sido ocupados. Galera, assento de assentar. 2 S. Assento com C é o sinal gráfico. Essa também é perigosa. Cuidado, a sétima. Devemos uma vultosa quantia ao banco. Vultosa. Vultosa. Vultosa significa enorme, grande. Vultosa. Vultuosa significa inchada. O inchaço da face, por exemplo, quem tem sinusite. Sinusite, incha a face fica vultuosa. Beleza? O queixo de Rochinha é vultuoso, por exemplo. A bunda de João é vultuosa, por exemplo. Né? É inchada. Agora, por que ela ficou inchada? É? Ou o cavalo estava nele, né? O pônei saltitante aí, ó. Vamos lá. Cuidado com a oitava. A próxima sessão começará atrasada. Galera, fecha os olhos e mentaliza a expressão que aparece na televisão. Sessão da tarde. Você vê o quê? Pois é. A tua memória fotográfica te ajuda nessa hora. SS. Nona. Cumprimentaram-se ou cumprimentaram-se? Com U ou com O? U. Olha. Não existe a palavra cumprimentar. Existe a palavra comprimento, que denota uma medida. Beleza? A palavra é cumprimentar com U e, consequentemente, você tem aí a expressão cumprimentaram-se. Décima. Na interseção das avenidas houve uma colisão. Galera da matemática, ponto de interseção. Como é que é ponto de interseção? Exato. C não, perdão. S, C cedilha. S, C cedilha. Mas não se lê intersecção. Se lê interseção. Beleza? Apesar de ser grafado desse jeito, S, C cedilha. Na 10 é a primeira palavra. Adeildo, e a segunda palavra, cara? Interseção. C2S. É o ato de interceder. O ato de interceder se chama interseção, a segunda palavra. Anote aí para você não esquecer isso. O ato de interceder. 11ª. No final do dia, estava insuportável. O tráfico ou o tráfego? O tráfego. Tráfego. Se for o tráfico, só se for numa Cracolândia, meu amigo. Né? Então, primeira palavra, tráfego. 12ª. 12ª tem uma confusão danada com essas duas palavras. Mas o dicionário ajuda a resolver a confusão. Preste atenção. O marido entrou vagarosamente e passou. As duas são sinônimas. No caso dele, uma percebida aí. Veja o que eu estou mostrando. As duas palavras. As duas palavras são sinônimas, admitem dupla grafia.
desper e desaper. Beleza? Um bom dicionário resolve o problema. Se você ficar com alguma dúvida, é só pegar um dicionário e você vai verificar que desapercebido e despercebido significam a mesma coisa. Qual é o significado, Adeildo? É aquilo que não é ou não foi percebido. Despercebido. Desapercebido, aquilo que não é ou não foi percebido. Aquilo ou aquele. Beleza? Então, dupla grafia, mesmo significado. Ok? E se não era desapercebido financeiramente? Também seria um emprego distinto. Fica. Aí por isso que você tem a dupla grafia, porque em alguns contextos sabe que cabe melhor um que o outro. Também. Qualquer contexto. Agora, não costume, 13ª. Não costume as leis. Não costume o quê? Infrim ou inflir? Infrim. Segunda palavra. Infringir, transgredir. Adeildo, e a primeira palavra significa o quê? Significa aplicar. A primeira palavra, infligir, aplicar. Exato. A 14ª. Após o bombardeio, o navio atingido emergiu ou imergiu? Imergiu. O prefixo i significa o movimento de fora para dentro. Vamos concentrar nesse prefixo. O prefixo i significa o movimento de fora para dentro. O prefixo e significa o movimento de dentro para fora. Então, em importar, movimento de fora para dentro. Em exportar, movimento de dentro para fora. Em imigrante, movimento de fora para dentro. Em emigrante, o movimento de dentro para fora. Então, fique ligado nisso. Prefixo i, movimento de fora para dentro. Prefixo e, movimento de dentro para fora. Beleza? 14ª. Imergiu. 15ª. Matamos a questão. Vários imigrantes japoneses chegaram a São Paulo. 16ª. Não há ou discriminação. Discriminação. Adeildo, e a palavra discriminação não existe? Existe. Exato. Tirar da condição de crime. Descaracterizar um crime. Discriminar. Décima sétima. Após anos de luta, conseguiu a dispensa. Dispensa. Galera, entendam uma coisa, olha. A palavra despensa é o cômodo da casa ou de um mercado onde se acumulam mantimentos. Despensa. Beleza? Dispensa é o ato de dispensar. 18ª. A primeira palavra, a primeira lacuna. A chegada do eminente, lembre de eminência. Eminente. Do eminente diplomata era iminente. Galera, iminente. A palavra iminente significa estava prestes a acontecer. Próxima, prestes, beleza? Não é aquele caso dos prefixos, não é, outra ideia. Beleza? Eminente, deriva da palavra eminência, eminente. Beleza? São palavras que pertencem à mesma família, guardam o mesmo significado. Aquilo que tem destaque.
iminente, aquilo que está prestes a acontecer. 19ª. Podemos? 19ª. O corpo era formado por doutores. Docente. Discente aluno. Docente professor. Discente alunado. Aluno. Referente a aluno. Docente professor. 20ª. Houve alguns no Congresso. Os dois, a depender do contexto. Porque o incidente é um acontecimento imprevisível, só que não traz graves consequências. O acidente é imprevisível, só que traz graves consequências. Então imagine o seguinte, imagine que Deus fizesse o teto cair do Congresso. Era uma alegria. Era uma alegria. Um acidente. Né? Era um feriado. Um acidente. Morreriam alguns bons políticos e muitos maus políticos. Né? Aí seria. Agora, o sujeito está falando no plenário, aí o microfone para de transmitir o som. Ocorreu um incidente. Beleza? É. 22ª. Aliás, 21ª. Fomos destratados ou destratados? Des ou dis? Des. Galera, destratado significa ser tratado mal. Destratado. E a segunda palavra? Destratado. Não existe, não? Existe. Destratado com I. Destratado significa anulado. Suspenso. Desfeito. Beleza? Destratado, anulado, desfeito. Destratado. Então, repetindo, a 21ª, a resposta é destratado. 22ª. A cessão dos direitos da emissora. Galera, cessão, o ato de ceder. C2S. C2S. Beleza? Lembre da correlação aí, da correlação ortográfica. Ceder, cessão. C2S. Isso. Isso vale para várias palavras. Ó, suceder, sucessão. Tá vendo? Ceder, cessão. Interceder, intercessão. Conceder, concessão. É, né? Ali na seção de eletrodomésticos, toda vez que você tiver a palavra seção associada a departamento, a divisão de alguma coisa, SC cedilha. Beleza? SC cedilha. 24ª. É um senhor dis ou distinto? Distinto. Adeildo, a expressão distinto? Tem. O que ela significa? Sem tinta. Sem tinta. Distinto, sem tinta. 23ª, a primeira palavra, SC cedilha. Repetindo, 24ª, resposta distinto, com I. Isso. 25ª. Dei o checkmate. Como é que é esse checkmate? X. Por causa do cheque sem fundos. CH. 24ª. A nuvem de gafanhotos. Galera, é infestou ou é infestou? Infestou. Infestou. Agora atenção, olha. Você pega uma folha dessa aqui, por exemplo, né?
Presta atenção. Olha o que significa enfestar. Pega uma folha, um tecido e dobra ao meio. Enfestar. Quem trabalha com costura, por exemplo, usa com frequência essa palavra. Enfestar significa exatamente dobrar ao meio um tecido ou um papel. Beleza? Ah, não sabia. Também não sabia. Eu fui saber resolvendo prova. Veja, você vai aumentar o seu vocabulário consideravelmente lendo, resolvendo exercício, mas você não vai dominar todas as palavras, meu amigo. Uns vão ter um vocabulário mais expansivo, outros não. É natural. Agora, quanto mais leitura e quanto mais exercícios você fizer, melhor será melhor e mais amplo será o seu vocabulário. Não tenho dúvida. E ainda corre o risco de na prova cair uma palavra que você nunca viu. Beleza? Ninguém vai morrer por isso, hein? 27ª. Quando Joana toca piano, é mais um concerto que um concerto. Pela frase, pelo contexto, o primeiro concerto é com quê? O primeiro é com S, meu amigo. É uma ironia isso aqui. O primeiro é com S. De consertar, de ajeitar. Ele está criticando ela. Exato. O segundo concerto é com C. Aí um aluno veio perguntar para mim, é a mesma coisa que conselho? Não, meu amigo. A palavra conselho só é grafada com S. Não tem conselho com C. Tá entendendo? Concerto com S, ato de consertar. Concerto com C é o evento da orquestra, né? Todos eles fruem ou fluem, o prazer da bela melodia. Fruem. Fruir significa absorver. Fruir, absorver. Olha, galera, detalhe. A palavra fruir traduz uma ideia de movimento. Fruir. De fora para dentro, já que é absorção. A palavra fluir, o movimento é de dentro para fora. Então, das flores, flui o perfume. Eu fruo, absorvo o perfume. Beleza? 29ª. 28, fruem. Eu tô falando fruem, porra. Não tô falando fluem, então não é com L, porra. Fruem. Tá igual aquela pessoa que diz assim, soletra essa palavra, ela B-A-N, ban, C-O, tamburete, né? Tamburete. P-A, pá, N-N-E, lá. Caçarola, né? Aí dentro também, né? Presta atenção. Questão agora de número 29. Estava muito apressado para apressar quanto custava aquele aparelho. Primeiro apressado, SS. O segundo apressado, o segundo apressar, com C cedilha, que significa colocar preço. Beleza? Apressado com 2 S, apressar com C cedilha. Colocar preço. Com C cedilha, colocar preço. 30ª, pode? Pode. Nas festas de São João é comum acender balões. Como é esse acender? Com C. E vê-los acender. Como é esse acender? Acender. SC significa subir, elevar. O primeiro com C. SC. O primeiro com C, o segundo com SC. 31ª. As pessoas foram recolhidas às suas celas. C, muito bem.
Cela com C. Cela com S é puta cavalo. Também. Cela com S, tanto pode ser a cela de montar, quanto também pode ser o verbo, tu celas. Cuidado, hein? Cela de cadeia com C. Na verdade, não é necessariamente cela de cadeia. Cela com C é um quarto pequeno. Um cubículo. Pode ser um lugar de uma cadeia, pode ser um lugar de uma casa. Beleza? Por exemplo, nos monastérios, os monges, as freiras dormem em celas. Quartos pequenos. Beleza? No 32º item. Seguir a prescrição ou a proscrição? Prescrição. Prescrição médica. Eu dei a palavra proscrição. Existe? Existe. Olhe, preste atenção. Na Idade Média, havia o costume de exilar, de banir pessoas das cidades. As pessoas banidas de uma cidade eram chamadas de proscritas. Então, a palavra proscrição significa proibição. Proscrição, proibição. Beleza? Uma pessoa proscrita é uma pessoa proibida de fazer algo. Beleza? Prescrição, no caso do item 32, é o que está adequado ao contexto. 33. Alguns modelos recriados ou recreados? Recriados. Recriados. A ideia de recreado existe? Existe. Recreado é aquilo que está associado ao derivado de recreio. (34) 34. A bandeira de São Paulo tem listas ou listras? Listras. Tem muita. Aqui mesmo. Aqui já teve aluno que levantou a mão e disse: professor, a lista está onde? Está aqui na minha camisa a lista. Não há lista de assinar. Não, meu amigo. Assinar na lista é complicado, né? Assinar na listra. Cadê a listra de assinar? A listra. A listra não, meu amigo. A lista. Professor, e a lista? O senhor já entregou a listra? Aí dou vontade de dizer, já. Tem aonde? Aí dentro que está aí. Trigésima quinta. Atenção, atenção, 35ª. Para passar, precisava aprender ou apreender? Apreender. Com 2 S. Por quê? 2 S. Atenção, por quê? Lá na frente está assim, ó. Mais das lições. Está vendo essa preposição de? Pois é ela que faz com que o verbo seja apreender. Quem apreende, apreende algo de alguma coisa. E quem aprende, aprende algo. Eu tenho aí a preposição. Apreender o quê? Mais. De quê? Das lições. Está vendo? Apreender. Se tirasse o das, aí seria o primeiro verbo. Seria a palavra aprender. Se tirasse a preposição. 36ª. Oi? Não aprendeu, aprendeu, né? Uhum. Exato. Apreender. Apreender o indivíduo da rua. Certo? O réu expiará suas culpas. X ou S? X. Expiará com X, pagará. Vivemos num mundo de provas e expiações. Galera, expiar com S significa, ó, ver. Espia para ali, espia. Tá, mas tem, tu pode decifrar.
E tem gente que já fez a economia de linguagem, né? Já diz assim, pipa ali, pia. Pipa ali. Tem que ter um tradutor, né? Olha, encontrei uma carteira com cédula de $100. Com S ou com C? A dentro da palavra cédula com S existe? Existe, significa cuidadosa. Cédula com S significa cuidadosa. Iremos à chácara para lermos deliciosa chácara medieval. Como é o primeiro chácara? CH e o segundo com X. Terceira, aliás, 39ª. Na hora da sexta, os mexicanos dormem. Como é que é esse sexta? S. Com S. Tem pessoas que, dependendo da região do Brasil, falam sexta. É só uma questão de sotaque, a grafia é a mesma. S-E-S-T-A. E 40ª. Percebe-se que ele ainda é meio incipiente, pois não tem prática de comércio. Se ele não tem prática de comércio, ele é uma pessoa principiante. Principiante é incipiente com C. Incipiente com C. Adeildo, incipiente com S. Incipiente com S é a pessoa que desconhece as coisas, é um ignorante. Beleza? Com C, principiante. Vigésima quinta. Julgue como falsos ou verdadeiros os seguintes itens a respeito das estruturas linguísticas do texto. Qual é a opção que eu devo marcar aí? Letra? Dá tempo não, não tem essa opção aqui, dá tempo não. Quem foi que falou dá tempo não? Levante o braço aí, quem foi? Aponta aí para a pessoa que falou dá tempo não. Meu filho. Meu filho, olha, eu vou ter que dizer para você chupar um canavial de rola. Então... Agora o título vai ser seu, meu filho. Quer assistir jogo? O negócio dá tempo não? Porra. É só um canavial, não são dois, é só um. Olha, você perdeu o título, agora é do meu filho. Vamos lá, galera. Primeiro item. Preservam-se as relações semânticas e a correção gramatical do texto ao deslocar pós-estruturalista para depois de teoria da comunicação. Olha, preservam-se, ele está dizendo. Se você olhar o texto original, está escrito assim: o enquadramento pós-estruturalista da teoria da comunicação. Eu não estou dizendo que a teoria da comunicação é pós-estruturalista. Eu estou dizendo que o enquadramento é pós-estruturalista. Se eu deslocar pós-estruturalista para depois de teoria da comunicação, pós-estruturalista passa a ser a própria teoria da comunicação. Aí eu altero o sentido. Ele está dizendo que se preserva. Não preserva, altera. Então o primeiro item é falso, elimina A e B. Beleza? Segundo item. Preserva-se a correção e a coerência, mas alteram-se as relações semânticas do texto ao substituir o que por a que. Vamos ver. Veja, da linha 2 para a linha 3. O enquadramento pós-estruturalista da teoria da comunicação analisa o modo como a comunicação eletronicamente mediada, o que eu chamo modo de informação. Preste atenção. Ao dizer o que eu chamo modo de informação, eu estou me referindo ao modo
como a comunicação eletronicamente mediada. Se eu trocar por a que, eu passo a chamar de modo de informação a própria comunicação eletronicamente mediada. Eu mudo o referente. Mas a pergunta é, ao mudar o referente, alterou o sentido? O que vocês acham? Não alterou o sentido. Então o segundo item é verdadeiro. Se o segundo item é verdadeiro, eu elimino que letra? D, dado eliminada. Olha, terceiro item também é verdadeiro. Quarto item... Não altera. O segundo item. Não. Preserva-se a correção gramatical e a coerência. Mas altera-se as relações semânticas do texto ao substituir o que pela que. É falso, realmente. Matou a questão, letra D. Matou a questão. Eu passei batido dessa altera. Estamos recorrigindo. Beleza? Letra D confirmada, então. Mas os problemas do mundo... Próxima questão. Mas os problemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão diferentes. Eles viverão no meio de um crescimento perigosamente desequilibrado entre os povos. Sim, porque 2/3 dos moradores do planeta, cerca de 2 bilhões de habitantes, terão de ser alimentados e educados em nações pobres e sem recursos. Muito bem. Assinale a opção que constitui paráfrase, reescritura, coerente e gramaticalmente correta. Qual é a opção? Letra? Não. Olha, na letra B estaria perfeito se não fosse a expressão posto que. A expressão posto que significa concessão. E a opção lá, original, tem um mas, que indica adversidade, oposição adversativa, contrariedade. Letra A. A letra A, quem marcou a letra A acertou em cheio. Contudo, os problemas... Beleza? Você tem que lembrar que o segundo período é uma explicação para o primeiro. Por isso, a utilização da palavra porque. Contudo, os problemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão diferentes. Por quê? Porque eles verão em meio a um crescimento perigosamente desequilibrado entre os povos. Por quê? Dado que 2/3 dos moradores do planeta, habitantes moradores, cerca de 2 bilhões de habitantes terão de ser alimentados e educados em nações pobres e sem recursos. O posto que serve para indicar concessão. Concessão. Oposição à regra. Letra A, na 26ª. Porém, adversativa. O porém é adversativa. Equivale ao mas, contudo, todavia. Na letra C, o erro da letra C. Ele diz assim: viverão no meio de um crescimento perigosamente desequilibrado. Viver no meio da coisa tem um sentido. Viver em meio à coisa tem outro. Eu altero o sentido quando eu digo no meio de. Na letra D, o erro. Viverão entre povos de um crescimento perigosamente desequilibrado. Não foi isso que foi dito. Não foi dito que haverá povos desequilibrados. Não foi essa a informação. A informação foi que haverá um crescimento desequilibrado entre os povos. E não povos desequilibrados. E o erro da letra E, eles viverão em nações pobres e sem recursos. Não foi dito isso. Foi dito que boa parte da população do mundo terá de ser alimentada em nações pobres e sem recursos. Não foi dito que eles viverão em nações pobres e sem recursos. Aí está o erro da letra E. Não só com o começo não, porque no entanto,
O porém é adversativo, no entanto é adversativo, todavia, o mas e o contudo. Em todas elas, o começo é adversativo. Então teria que ler o restante. Fechando a questão, preservam-se, 27ª, preservam-se a coerência da argumentação e a correção gramatical a se substituir. Desacreditaram a utopia iluminista por. Letra C. Tornaram desacreditada a utopia iluminista. Letra C, nossa resposta. Fechamos aí mais uma sequência. Galera, próxima aula. Radicais gregos, latinos, prefixos gregos, latinos, ortografia e acentuação gráfica.